Ômega 33! Começando agora mais um episódio desse podcast que tem trailers de segunda a sexta e programa completo com exatos 30 minutos todos os sábados. São 3 pessoas aqui falando de assuntos diversos, mas sempre com o objetivo de fazer você pensar e ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu sou o Gabriel Carvalho e estou aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio! Prazer de novo estar com você, Gabriel. Prazer estar com essa convidada que vai ser super especial. O episódio de hoje vai ser bem bacana porque toca assim num ponto de curiosidade de muita gente. Ela é especialista em educação, é professora universitária no Brasil, professora universitária aqui nos Estados Unidos. Ela é formada em Direito no Brasil e a vida trouxe ela de volta para a educação. É um prazer grande conversar com a Silvia Goulart. Silvia, seja muito bem-vinda ao 33. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Poxa, vai ser bem legal mesmo. E assim, Silvia, muita gente tem muita curiosidade sobre assim, como que funciona, né? As pessoas têm uma noção aqui do sistema americano de educação pelos filmes, pelas séries, assim por diante. Tem como você fazer assim, um apanhado muito superficial, muito rápido, sobre as diferenças entre assim, a educação, o sistema de educação no Brasil e aqui nos Estados Unidos? Aqui a educação ela é muito mais personalizada do que no Brasil. Vou falar especificamente de faculdade, né, porque eu trabalho com ensino superior. Mas eu brinco, quando a gente se inscreve na faculdade, passa no vestibular, você só escolhe se você vai fazer o curso matutino ou noturno. Não é? Você se compromete a estar lá naquele determinado período e a faculdade faz de você o que ela quiser. Ela vai te dar o horário, vai falar as janelas, quem é a sua turma. Aqui não, é tudo feito pelo próprio aluno. O aluno vai ter que desvendar para eu conseguir aquele diploma que eu quero, o que eu preciso. Ele é aceito na faculdade, mas ele tem que se matricular em cada matéria. Ele que vai montar o horário dele, que campus ele vai assistir cada uma das aulas. Então, os colegas vão variar muito, vão haver colegas estudando ou para outros majors, para outros diplomas, naquela mesma sala. Então, além de ser personalizado, também dá uma visão de mundo muito maior. Eu estudava na FAAP, o prédio do direito era o prédio isolado, era um prédio só do direito. Você não precisava sair de lá, não se misturava com ninguém. E vai isolando até no futuro, até nas carreiras, não é? A gente tem as panelinhas desde o jardim de infância até o final da profissão. Talvez isso mude quando a gente casa com alguém de uma área diferente. Aqui não, eles estão sempre expostos a pessoas diferentes. Então traz aquela globalização até nisso, né? É o melting pot americano até nessa situação acadêmica. Ô Silvia, eu quando era adolescente, né, muito tempo atrás, meu sonho era vir estudar nos Estados Unidos, né, fiz todo o processo, e SAT, tinha outros testes lá, fiz as aplicações, e acabei não vindo por várias razões, mas eu lembro do processo, e eu lembro de ser um processo um pouco, para nós no Brasil, um pouco diferente, e que na época era meio difícil entender para onde eu tô indo, que faculdade eu vou fazer, o que exatamente eu vou estudar. Você consegue explicar pra gente rapidinho como é que funciona esse processo de aplicação para quem tá no Brasil, que resolve fazer uma faculdade nos Estados Unidos, o que tem que saber? Você acabou de falar dos minors e majors, que são coisas diferentes. Como funciona esse processo para quem quer vir para cá estudar? Olha, hoje em dia, a grande vantagem para quem está no Brasil e quer vir aqui estudar, especialmente com visto de estudante, é que o processo é diferente do que para um americano, para um residente permanente que já está aqui. As faculdades têm interesse em receber os alunos internacionais. Então, tem até algumas facilidades para o aluno internacional. Em alguns casos, ele não precisa fazer o SAT, por exemplo, ele não precisa fazer essas provas. Então, o mais importante é que, em primeiro lugar, descubra que carreira você precisa seguir. Qual que é o major para aquela profissão que você quer exercer? Vou dar um exemplo. Muita gente chega para mim e fala, eu quero estudar marketing, porque está com aquela visão no Brasil da publicidade, né? Publicidade e propaganda. Aqui o marketing é outra coisa. Não é para fazer advertising, não é relações públicas, não é comunicação. Ele faz todas aquelas métricas, né? Aquelas análises de mercado. Então tem muita matemática, tem muito cálculo, que em geral o aluno de comunicação social no Rio de Janeiro, o aluno de publicidade e propaganda em São Paulo, ele não quer isso, não é isso que ele está procurando. Então entenda primeiro e lembre-se, aqui você mudar de ideia não é um problema. Porque a grade ela é construída. Em geral, você fica na mesma faculdade, só
reconstrói a tua grade para adaptar os pré-requisitos daquele outro curso. Então, para mim foi exatamente isso. Eu lembro quando eu acabei fazendo publicidade, né? Eu acabei estudando publicidade, fiz comunicação social, e eu lembro que quando eu vi, eu não conseguia entender o que eu tinha que fazer aqui, era muito difícil. Eu acabei passando para uma faculdade, eu esqueci até qual era o nome, mas era Speech Communication, era uma outra coisa. Eu ia acabar estudando, eu ia acabar chegando aqui para estudar uma outra coisa e ia ficar meio assim, pô, não era isso que eu queria. Você estava comentando, o exemplo que você deu era eu, né? Esse Rio de Janeiro, fiz comunicação social, foi minha primeira faculdade lá atrás, minha primeira pós-graduação foi em marketing. Na hora que você falou de métricas e cálculos e matemática, eu falei, poxa, ainda bem que eu não vim naquela época, porque para mim eu seria exatamente essa pessoa que ia se assustar. E aí leva exatamente... Um xizinho no marketing não era isso às vezes, né? Completa, assim, a expectativa era completamente outra. E aí leva exatamente para a pergunta que eu queria fazer. Assim, do choque cultural, né? O que você consegue ver, assim, de pessoas que têm um paradigma em função da educação, da sociedade brasileira, e quando chegam aqui para estudar, o que você costuma ver, assim, de mais impactante ou mais surpreendente? Olha, eu vou te contar que até o mais impactante não tem a ver com a mudança, com ter vindo do Brasil, porque, acreditem ou não, até os americanos eles não sabem. Eu, na matéria que eu leciono aqui em Orlando, eu ensino os alunos a descobrirem, né, que profissão eu quero seguir. Para essa profissão, qual major, qual curso eu tenho que escolher. E aí eu ensino eles a montarem a grade. E nem os americanos não sabem. E às vezes eu faço piadinha, eles vêm tirar dúvida, eu falo, tá vendo? É por isso que eles me pagam, vocês têm que me perguntar, porque eu tô aqui para ensinar vocês a montar essa grade. E aí os alunos, até os americanos, eles falam, eles te pagam um pouco, porque é muito difícil isso. Então, eles valorizam, porque dá um trabalho, viu? E todo mundo erra, os americanos erram. E remontar e recombinar aquelas matérias é um quebra-cabeça. Vou te falar a verdade, que é um quebra-cabeça para todo mundo. Mas no final dá certo? A pessoa sai no final e você forma? Sai muitas vezes em menos tempo do que o que ela esperava. É por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado, tá? Às vezes, o errar, não é que não tem conserto, mas ela vai perder tempo e dinheiro. Tem uma coisa importante, interessante, Silvia, que eu percebi na diferença. Eu até hoje sou um grande crítico do sistema educacional brasileiro em relação, não ao sistema em si, em relação a matérias. Eu sempre achei que a gente se aprofunda demais em certas coisas que a gente não vai usar em momento algum na vida. Eu sou a favor de saber um pouco de tudo, sou a favor da gente ser um pouco mais generalista e ter um conhecimento não tão raso das coisas, mas quando a gente começa a entrar em aspectos muito profundos da biologia, da física, da química, por exemplo, nós que somos que no caso de comunicação, eu e o Júlio, você vai para um lugar, coisa que realmente não faz sentido hoje. E eu tenho hoje um enteado de 15 anos, está na high school aqui, e eu vejo o que ele faz. Ele estuda as coisas, mas a impressão que eu tenho é que o sistema educacional americano prioriza muito mais a prática, o dia a dia, o que fazer, a inserção na sociedade. Como você enxerga isso em relação a essa transição high school, faculdade? Eu não sei se na faculdade é quando você aprofunda, é lá que você começa a aprender. Como é que funciona isso? Exato. Então, o sistema, falando da escola elementary até a pública, né? Apesar de não ser minha área, mas sou muito interessada, sou mãe também, fui presidente de PTO por 2 anos numa elementary school, então sei um pouquinho. Então ele vai formar um cidadão que sabe ler, escrever, sabe fazer conta de cabeça, sabe tomar decisões rápidas, está pronto para o mercado de trabalho regular, né? De serviços, para trabalhar, ele está pronto para isso. No Brasil, às vezes a gente nunca vai chegar, porque é tão profundo, é tão específico. E eu tenho interesse em história, você pode não ter. O pessoal da engenharia tem mais interesse na matemática, nos cálculos. Eu não tenho, para mim é um quebra-cabeça, é muito difícil. Então eu acho interessante você poder combinar isso desde a middle e do high school, você vai puxando matérias, você vai fazendo matérias mais fortes e mais fracas, e na faculdade é algo bem específico, né? É o que você precisa. Só que muito cuidado, porque se a pessoa não fez na high school o que ela precisava fazer para aquele major na faculdade, aí ela vai demorar mais tempo para se formar. E vai perder tempo e vai perder dinheiro mais uma vez. Ainda nessa conexão aqui entre Estados Unidos e Brasil, dá para dizer de alguma maneira assim que estudar fora, né, vir para cá ou para algum outro país, seria o primeiro passo assim dentro de um processo imigratório, por exemplo? Com certeza, porque primeira coisa você vai ver se você vai se adaptar, né? Se você vai gostar daquele país, se é o que você esperava para morar, porque às vezes você conhecia de férias e na prática a teoria é outra, né? E também abre muitas portas. Estados Unidos um pouco mais difícil, mas por exemplo Canadá, a gente também trabalha com o Canadá, dá muitas oportunidades imigratórias e de trabalho para o estudante.
né? Já abre mais portas logo após a formatura, né? O visto de estudante em qualquer país, ele tem aquela característica da temporalidade, né? Ele é temporal, ele dura um determinado tempo. Mas se você gostou, vamos ver como ficar. O que você precisa fazer para ficar? Eu vi você falando muito, Silvia, sobre o visto de estudante e a possibilidade de trabalho. Quer dizer, o pessoal vem para cá com visto de estudante e trabalha sem poder trabalhar. A gente sabe que acontece muito isso, que não é permitido trabalhar. Mas eu vi você falando que tem situações em que pode trabalhar. Você consegue explicar pra gente essa diferença? Eu não posso trabalhar aqui, eu posso trabalhar ali? Como funciona isso? Aqui nos Estados Unidos, a grande característica do visto de estudante é, primeiro, que ele é temporal, segundo, que a pessoa vem para estudar. Porém, existem cursos, principalmente de mestrado, que eles permitem que o indivíduo trabalhe como parte integrante do curso. Eu brinco que a maneira mais fácil de entender é como se o aluno estivesse fazendo uma matéria letiva chamada estágio obrigatório. Ou seja, ele vai trabalhar se ele quiser, porém, se quiser, aquela matéria faz parte do curso. Lógico, não é um estágio, não vai ganhar como estagiário, é só uma maneira de explicar como que aquela matéria vai se inserir. Então, é um aluno que ele está apto a inserir o que ele está aprendendo no curso no mercado de trabalho. Ele vai trabalhar como parte da experiência curricular dele. É muito bacana. São pouquíssimos cursos que oferecem isso. A gente está aqui para ajudar o aluno a encontrar os cursos que atendam esse requisito, se ele quer trabalhar, se ele precisa trabalhar, a gente vai ajudar a escolher esses cursos. E Silvia, até nessa mesma linha, você falou do mestrado, no Brasil a gente está acostumado com aquela carreira acadêmica muito linear, né? O sujeito faz a graduação, depois a pós-graduação, aí no Espírito Santo ela faz primeiro o mestrado, depois o doutorado, são coisas que vão seguindo dentro de uma mesma linha. Primeira coisa que a gente nota quando chega aqui é que não é bem assim. Então eu queria que você fizesse mais ou menos um paralelo, assim, sobre exatamente as pós-graduações aqui nos Estados Unidos, né? De que maneira que elas diferem do Brasil. E, por exemplo, o sujeito que tem no Brasil um diploma de tecnólogo, por exemplo, ele poderia fazer mestrado aqui nos Estados Unidos? Então, essa é uma questão bem complicada, tá? Primeiro lugar, porque o tecnólogo aqui não é considerado um bachelor's. Para fazer um mestrado, você tem que ter um diploma de bacharelado, um bacharel, ou seja, uma faculdade de 4 anos. O tecnólogo, por ser um curso de 3 anos, ele é considerado como um associate degree. É um curso superior, mas te dá um diploma de associado, não de bacharel. Então, em tese, a não ser que o aluno já tenha complementado no Brasil esse curso de outras formas, porque eu sei que, por exemplo, no Brasil ele pode fazer um MBA com um tecnólogo, e um MBA aqui é um mestrado, não é uma pós, aí, em alguns casos, ele vai conseguir. A gente tem trabalhado para ajudar. Aqui nos Estados Unidos, a pós não tem a força que ela tem no Brasil. A pós aqui é um certificado, é um curso extra como outro qualquer, mas não é algo que você coloca, nossa, pós-graduado. Não, é uma especialização, é um curso a mais. No Canadá, por exemplo, é diferente. Já tem centenas de pós-graduação, de cursos que você precisa ter um bacharelado, e esses cursos permitem trabalhar normalmente durante o curso. Então, cada país é de um jeito. Então, enquanto aqui nos Estados Unidos, por exemplo, só pode trabalhar quando tem o CPT, o Curricular Practical Training, aquilo que eu expliquei para vocês agora, no Canadá o estudante pode trabalhar normalmente em qualquer curso, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Então, na hora de escolher para onde mudar também, tem que levar isso em consideração. Se é um jovem que está se mudando sozinho, mas o pai não vai mantê-lo, ele precisa trabalhar para se manter, ele tem que ir para um país e para um curso que permita que ele trabalhe, né? Que permita que ele se mantenha legalmente. A gente não quer ninguém fazendo nada ilegal. Se vem para cá, para os Estados Unidos, quais são as regras daqui? A gente sabe que a imigração tá de olho, pelo amor de Deus. Uma decisão errada pode impactar o futuro inteiro de uma pessoa, né? A gente vai ficar na ficha. Então, vamos entender o sistema para trabalhar com ele a seu favor. Nessa questão, assim, de vir para cá, né? Assim, primeiro, assim, é uma adesão que vai se construindo aos poucos, né? Começa com uma espécie de um sonho, às vezes parece um delírio até, e a pessoa vai dando um passo, vai dar outro, e quando vê, já está naquele corredor. Como que se dá esse processo, assim, na prática, para aprovação, por exemplo, para uma graduação, né, de faculdade ou para o mestrado, por exemplo? Como é que é? Como é que são as provas? As provas são feitas no Brasil, são feitas
aplicações aqui, você manda documentos, como é que você valida documentos, como é que está esse processo em termos práticos? Claro, então, para um aluno que está no Brasil, quer vir fazer faculdade aqui, ou quer vir fazer um mestrado, a gente consegue fazer tudo à distância, né? Até o mundo perfeito, a pessoa tratar comigo 8 meses antes, 6 meses antes, quanto antes melhor. Por quê? Porque a gente vai ver, primeiro, qual que é o curso que quer fazer, onde quer fazer, quais são as possibilidades. Vai apresentar toda a pesquisa de faculdade. E aí vamos ver quais os requerimentos daquela faculdade. Como eu falei, para o estudante internacional, em muitos casos, ele não vai precisar fazer o SAT, né, que é aquela chamado vestibular americano, a prova de inglês e matemática. Ele vai submeter os históricos escolares do Brasil, tá? Então, todas as notas, inclusive do 9º ano, porque aqui o high school tem 4 anos e não 3, então eles pedem 1 ano a mais. Vai apresentar as notas, a prova de inglês. Em muitos casos ele vai escrever uma redação, um personal statement, por que eu quero cursar aquele curso, por que eu sou interessante para a faculdade, por que eu devo ser admitido, né? E com todo esse material a gente vai submeter a aplicação dele. Uma das coisas que se escuta muito é que os preços das faculdades aqui são absolutamente proibitivos, né? São muito altos, é coisa de pessoas ricas ou milionárias. É assim mesmo? Tem alternativas, tem opções, tem programas? Como é que funciona o sujeito fazer uma graduação aqui nos Estados Unidos? Tem muitas alternativas. Não tem a faculdade pública gratuita como no Brasil. Aqui o ensino é gratuito até o final do colegial, até o final da high school. Depois ele sempre será pago, mas dentro do pago tem para todos os gostos e bolsos. Lógico, se a gente fala em estudante internacional, que vai pagar mais, vai lidar com a conversão da moeda, que está no Brasil, talvez, né, o que é mais em conta ainda seja pesado para ele. Mas, para quem está pagando, por exemplo, uma faculdade particular no Brasil, muitas vezes vai sair o mesmo valor, ou até menos, quem sabe, dependendo da faculdade que a pessoa está pagando. E vale a pena? Vale a pena depois para a carreira da pessoa? Ainda vale a pena você estudar nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, no exterior? Isso vai te... Porque isso aí pode ser visto como investimento, né? Eu acho que é um investimento, principalmente em profissões mais globalizadas, né? Se o objetivo é voltar para o Brasil, muito cuidado com profissões muito específicas. Por exemplo, na minha própria área, direito, né? Eu sou advogada no Brasil. Se eu quiser advogar nos Estados Unidos, eu tenho um longo passo a percorrer. E a mesma coisa, alguém que se forma em direito nos Estados Unidos para advogar no Brasil, não conhece as leis brasileiras. Mas, para profissões como as de vocês, publicitários, empresários, todas as profissões das áreas de negócios sempre vão ser uma valorização na carreira. Por quê? Porque traz uma visão de mundo, né? A pessoa saiu daquilo, ela parou de olhar por uma janela da casa, passou a olhar pela janela do avião, ela passou a ver o todo, o mundo dela se tornou muito maior. Então, para profissões que precisam de um profissional assim, é um plus, é um diferencial, seja você querendo ficar fora do Brasil ou querendo voltar, você nunca vai voltar o mesmo. A pergunta que eu ia te fazer anteriormente é a seguinte: a gente sempre ouve muito sobre o Canadá. O Canadá, claro, é a questão do frio, então acaba que assusta um pouco o medo do frio, mas sempre se ouve que o Canadá é uma qualidade de vida absurda, uma educação ótima, e que o Canadá abre mais, é mais fácil entrar no Canadá, morar no Canadá, estudar no Canadá. É verdade isso? Sim, é verdade, sim. Um exemplo simples, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, um jovem vem e faz faculdade aqui. Quando ele se forma, ele tem o chamado OPT, ou seja, ele pode passar de 1 a 3 anos aqui trabalhando, né, dependendo da área, a regra geral é 1 ano, se for na área de STEM tem uma extensão de 2 anos, trabalhando. Porém, ele tem 60 dias para arrumar uma proposta de emprego na área. E a gente vê que a maioria não consegue. E aí, dá esses 60 dias, eles têm que voltar para o Brasil. O que me liga de jovem chorando que teve que voltar porque não conseguiu emprego na área é muito triste. No Canadá, não. Se o curso tem o que eles chamam de PGWP, Postgraduate Work Permit, é automático, ele não precisa da proposta de emprego. Ele vai aplicar para esse PGWP e vai poder trabalhar os 3 anos, é 3 anos para todo mundo, não é só na área de STEM, e vai poder ficar esses outros 3 anos trabalhando. Dentre esses 3 anos, ele pode aplicar para uma residência permanente, pode ter uma outra proposta de trabalho, então é mais facilitado. A gente sabe que um caminho do Green Card aqui nos Estados Unidos, principalmente para o jovem, é muito difícil, né? Porque eles dependem de uma experiência de vida maior, principalmente os EBs. Ou você tem que ter um capital,
ou você tem que ter uma alta qualificação profissional. No Canadá, não, as portas são mais abertas porque a população é muito menor, né? O número de pessoas por área é muito menor. E você que milita na área da educação, então, se tivesse que pegar uma coisa, um único elemento aqui do sistema educacional americano e implementasse no Brasil, o que seria? O mérito. Valorizar o mérito do aluno. Estimular o aluno a tirar a nota 10, a sair da média. E também o professor, a tirar aquela imagem do professor que quer ferrar o aluno. Né, que o professor ele pode ser bonzinho e mesmo assim manter o respeito, né, exigir o respeito, mas ensinar com paixão e premiar o aluno quando ele merece ser premiado. E o oposto, Silvia? O que você acha que a gente que estuda no Brasil, que a gente pode trazer de bom para cá do que a gente aprendeu no Brasil? Eu acho que a gente aprendeu muito mais do que eles no sentido daquilo que você falou, do que é obrigatório no Brasil, né? Muita matemática, muita física, muita química. Então a gente tem um conhecimento de exatas maior do que o americano médio, por assim dizer. Então a gente pode usar isso a nosso favor também, né? Aquilo que diferencia a gente no básico. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque, apesar de eu também ser crítico do sistema educacional nesse sentido que a gente falou de ir muito fundo, o americano médio também é muito limitado em certas coisas. Na geografia, por exemplo, o americano, ele estuda os Estados Unidos. O resto do mundo, ele não dá muita atenção. E o brasileiro, até por essa questão educacional, mas também pelo fato do brasileiro ser muito acostumado a fazer um pouco de tudo, no Brasil não dá pra gente ter gente pra fazer de tudo pra gente. A gente aprende a fazer tudo. A gente tem essa vontade. Então, o brasileiro, quando chega aqui, eu vou falar dos Estados Unidos, mas creio que no Canadá seja igual. O brasileiro brilha muito, porque a gente tem um conhecimento, uma disposição, uma vontade, um preparo educacional de verdade, assim, sabe? Talvez um pouco mais, além, beleza. É que assim, eu critico, mas eu falo também, vamos falar do lado bom também, né? Vamos ficar nada de complexo de vira-lata, de achar que a gente... Eu acho que o brasileiro, com a qualidade que tem, com a capacidade que tem, com a vontade que tem, num sistema educacional como esse aqui, ou do Canadá, que seja, enfim, tem uma possibilidade tão imensa de ser um expoente, sabe? De brilhar, de crescer e de ser grande, que acho que você junta aí o melhor dos dois mundos. Isso é o que eu vejo no mercado de trabalho, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu trabalho aqui há 12 anos como empresário, já tive na minha empresa gente de todas as nacionalidades e o brasileiro continua sendo o melhor e eu bato nisso todo dia. Falei, o brasileiro é melhor. Ponto. Estudar, querer mostrar que veio e querer saber a língua. Silvia, sabe que assim, é curioso, eu e o Gabriel, normalmente a gente termina a gravação e continua conversando, eu e ele, sobre temas, sobre assuntos. E de modo geral, a gente tem visões muito opostas e sempre se encontra no meio, sempre dá certo a conversa, mas a gente sempre parte de pontos muito diferentes. Ainda agora o Gabriel está falando sobre exatamente, que foi o ponto que ele pegou agora, o sistema brasileiro que é mais horizontal, é mais aberto, né? Aquele é mais focado, né? Aquele é mais vertical. E eu acho maravilhoso que seja dessa maneira, que seja maravilhoso que seja nesse específico, por um período, exatamente para dar mais repertório, para dar mais abertura e dar mais câmbio, mais troca mesmo, né? Que você pensa com registro quando você pensa na matemática, você pensa num registro totalmente diferente quando você pensa em filosofia, em história, e aí você vai ficando mais versátil. E eu acho que isso acaba culminando exatamente nisso que ele acabou de falar, de chegar profissionais aqui, chegarem adultos aqui, mais versáteis mesmo, que conseguem se reenxergar, conseguem se rever, se reinventar de várias outras maneiras. Então, eu concordo completamente que, assim, e a gente vê muito, assim, brasileiros se destacando em vários campos de atuação profissional aqui nos Estados Unidos, a despeito de não terem feito aquela formação americana, não ter aqueles dados fundamentais da cultura, eles se destacam mesmo. Deixa eu fazer assim, um grupo de 3 perguntas, Silvia. A gente costuma dizer que assim, a gente aprende muito com os erros, né? O sucesso, muitas vezes, é um péssimo professor. Que tipo de erros você vê as pessoas cometendo de modo geral? Eu vejo esse grande erro do Duolingo, de aceitar o mínimo. Ah, tá bom, o que importa é passar. Aqui o que importa não é passar, gente. Então, lutem sempre para ter a nota mais alta. Se você passou no Duolingo, refaça o teste, tente uma nota mais alta, porque aqui, né, tempo é dinheiro, time is money. E você? Assim, você se lembra de algum erro que você eventualmente tenha cometido e que, evidentemente, depois você tirou alguma lição disso? Eu acho que aqui a gente não pode nunca esquecer que a gente está aprendendo tudo de novo, né? Eu, com certeza, vim com paradigmas do Brasil, principalmente por já ter vindo formada, né, na minha profissão, com uma carreira, mas aqui eu não sabia nada. Então, a gente tem que aprender tudo de novo e não ter vergonha
de estudar e começar novamente. E a terceira, assim, é até curioso, porque muitas vezes a gente erra e nem nota que está errando, né? São erros invisíveis, né? Então, na sua área de atuação, qual que você acha que é o principal? Que as pessoas têm absoluta convicção que estão fazendo a coisa certa, mas está passando uma coisa invisível ali por baixo? Eu acho que a ansiedade atrapalha muito as pessoas. Às vezes a pessoa vem, já fiz isso, já fiz aquilo, já transferi o dinheiro de uma conta para outra, já paguei o Duolingo. Calma, eu tô aqui para te ajudar, para te orientar. Primeiro, se você não escolheu a faculdade, por que você já fez um teste de inglês? Você não sabe qual teste de inglês vai ser aceito? Por que você já está tomando um empréstimo? Se você não sabe quanto dinheiro você vai precisar, se você vai conseguir uma bolsa ou não. Às vezes o aluno chega para mim, não, eu quero ir para community college tal, porque eu só tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Mas tenta as outras, e se você conseguir a bolsa? E se sair o mesmo preço que a community college? Às vezes ele tem tanta informação errada, tanta fake news, tanta coisa desconstruída que não funciona para ele, que ele deixa de procurar um profissional especializado. Eu vou te falar, isso que você falou é perfeito, né? Eu moro aqui um pouco mais de 12 anos e a minha esposa veio mais recentemente, vai fazer 4 anos. E quando ela veio, ela estava grávida e os assuntos eram assim, olha, não vai conseguir plano de saúde, porque ela já está grávida, veio do Brasil, não tem plano de saúde, conseguimos. Olha, você não vai conseguir fazer, ela querer fazer cesárea. Olha, aqui é só parto normal, não vai fazer cesárea. Fez cesárea. Olha, o meu enteado já veio mais velho. Você não vai conseguir pegar uma escola gratuita perto de você. Tem que ser aquela que tem ali, que no caso da minha casa não é tão boa. Você não vai conseguir fora, não tem como. Ou é ali ou não é ali, senão tem que pagar. Conseguimos uma charter, porque a gente queria longe de casa. É muita informação que as pessoas dão. Você tem toda a razão, que não são informações precisas. E as pessoas às vezes deixam de fazer certas coisas e de conseguir coisas, como você falou, uma bolsa numa universidade, porque não sabem, porque ficam naquela história do que ouviram falar. Então, de novo, aqui fica a minha dica também. Consulte as pessoas, fale com mais de uma, porque realmente tem muita coisa que a gente ouve muita coisa. Todo mundo tem alguma coisa a falar. Eu até entendo que com boa vontade quer ajudar, mas nem sempre são informações precisas. Então, já baseado nisso, se você tivesse 3 minutos, somente 3 minutos com qualquer pessoa que está aqui neste plano, que já se foi, que ainda nem apareceu, uma pessoa imaginária, quem seria essa pessoa? O que você perguntaria para essa pessoa para vocês conversarem durante esses 3 minutos? Eu acho que hoje eu conversaria com o Steve Jobs. Primeiro, porque ele não se deu por satisfeito. E também como educadora, uma parte de mim queria perguntar por que ele desistiu da educação, né? Ele saiu da faculdade, mas depois ele voltou, ele deu aquele discurso maravilhoso em Stanford, se eu não me engano. Como ele voltaria? O que ele revolucionaria na educação? E como? A gente não quer que os alunos desistam como ele, a gente quer que eles lutem pelo que parece impossível, que eles acreditem no que ninguém acredite, mas que eles não desistam nem de estudar, nem de transmitir o conhecimento para as futuras gerações. Fantástico, fantástico. Muito legal. Mais alguém veio com o Steve Jobs junto comigo. Pois é, a gente tem um ranking, já que está vendo um score aqui das pessoas mais e menos votadas, né? No nosso programa número 1, lá atrás, com o Guilherme, o Gabriel também citou o Steve Jobs, né? Então, assim, já tem 2 pontos para o Steve Jobs, né? O meu continua em último lugar, né? Eu queria passar meus 3 minutos conversando com o padre do balão para saber o que passou na cabeça dele. Mas eu acho que fui só eu mesmo, não teve outro. Silvia, olha, foi um prazer conversar com você, foi muito legal. Claro que assim, o sistema educacional americano é tão diferente, canadenses são tão diferentes que dá pra gente ficar falando horas e horas aqui. E quem sabe no futuro a gente até volta para falar de temas que faltaram. Mas pra gente foi um prazer enorme conversar com você, a gente aprendeu bastante. E se a pessoa do Brasil, aqui dos Estados Unidos, quiser te procurar, todas as informações vão estar também nesses vídeos, né? Então elas podem procurar diretamente sua empresa, falar diretamente com você. Eu próprio tive a oportunidade há um tempo atrás conversar, né, pela minha própria filha também para fazer uma faculdade aqui nos Estados Unidos com a Silvia, foi excepcional, assim. Uma entrevista que se aprende muito mais do que qualquer outra coisa, então eu fortemente recomendo que as pessoas te procurem, né, caso queiram entender, conhecer ou eventualmente se aventurar por esse caminho. Silvia, muito obrigado pela presença, viu? Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer. Prazer foi nosso, muito obrigado, foi excelente mesmo, Silvia, obrigado. Deu para aprender muito, tenho certeza que muita gente vai aprender também. Eu já fiz até umas perguntinhas para você que eu sei que são perguntas de pessoas que eu conheço e que com certeza eu vou falar, olha, veja esse vídeo aqui que você vai aprender também. Obrigado, Júlio Camacho, mais uma vez, por mais um programa excelente. Obrigado a você que está aí assistindo a gente, você aí que pretende estudar, ou que conhece alguém que quer estudar aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, ou você que só tem curiosidade, já curte esse vídeo aqui, compartilha, manda pela
aquelas pessoas que com certeza também querem saber essas informações. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, que para você é de graça, para nós é muito importante. A gente tem mais vários programas muito legais que passaram e muitos que vêm aqui pela frente ainda. Então não esquece de voltar aqui com a gente, tá aqui sempre com a gente e nos dar aquela moral. Maravilha? Então semana que vem tem mais e Diga 33.